Dois. Vamos lá. Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Boa noite, professor. Tudo certo? Boa noite. Boa noite, prof. Oi, Fernanda. Luísa, tudo bem? Tudo bem, e aí? Também, tudo tranquilo. E aí, muito chocolate? Não. Não. Ah, Nossa, depois professor. passa o tempo, a gente não ganha muito ovo de Páscoa, né? Pois é. Mas pode comprar por si mesmo. A idade chega, infelizmente. A idade chega. Mas tem problema? Chocolate não tem idade, não tem? Também acho que não, né? Mas a família talvez não concorde, né, professor? O meu pai já desistiu do patrocínio. O meu irmão, ele tem 4 anos, ele tá feliz com os ovos de Páscoa. Até Opa. fizemos as pegadinhas de farinha e tudo mais, com Opa. cenourinha. Mas para mim e para minha irmã, que já somos idosas de 20 anos, Opa, não teve muita festa, não. tá certo. Então, gente,
Eu espero que vocês tenham gostado lá dos textos que eu disponibilizei para vocês. Fiz ali questão de mencionar que todos os textos são praticamente do século XXI, alguns inclusive muito próximos agora aqui, 2017, 2015 e tal. Acho que o mais antigo lá, eu acho que era de 2007 ou 2008. Então, tudo texto recente, com discussões absolutamente atuais, que continuam estando presentes no dia a dia que a gente vive agora, né? Portanto, para mostrar para vocês ali que, por um lado, os grandes teóricos da economia política não foram ultrapassados pelo que veio depois, né? E os grandes temas que hoje continuam presentes aí na nossa sociedade estão sendo discutidos por eles, né? Bom, depois eu vou dar uma olhadinha lá em tudo que vocês estão fazendo, né? E, e eu vou ver se eu pedir para vocês entregarem até na quarta-feira, às 16 horas, né? Porque eu queria ver se na quarta-feira, à noite, eu uso aqui um pouquinho da nossa aula, porque eu queria brevemente ali comentar cada um deles e tal, depois que vocês já tiverem entregue. Bom, agora, veja, nós, então, nesse momento, nós conhecemos aqui, em grandes linhas, é verdade, as principais matrizes da economia política. A economia política é a ciência econômica, né? Sempre são leituras, são abordagens de natureza macroeconômica, né? E, grosso modo, elas se dividem exatamente no que nós temos a oportunidade de ver aqui. Ou seja, os liberais, existem os liberais da primeira geração, né? Que eram representados ali principalmente pelo Adam Smith, mas não exclusivamente. Depois vão ter os liberais ali da segunda geração, né? Que é o pessoal que vem no finalzinho do século XX. Nós não chegamos a falar sobre eles aqui, porque, na verdade, a grande, digamos, contribuição que eles vão dar para a economia política é a tentativa, né, de desconstruir a teoria do valor do próprio Adam Smith, e que foi depois utilizada também pelo Karl Marx, né? E eles vão criar uma nova teoria identificada como teoria da utilidade marginal, né? Essa questão da utilidade marginal, ela vai aparecer lá no vídeo que eu encaminhei como para o grupo 6, se eu não me engano. Então, eu encaminhei um vídeo onde aparece lá um rapaz lá, ele é o dono daquele site chamado de Ideias Radicais, né? E ele ali tenta, então, mostrar o que seria a teoria da utilidade marginal, ou a teoria da utilidade, na verdade, simplificando, a teoria da utilidade elaborada pelos chamados economistas neoclássicos, né? E depois desses neoclássicos, vem ainda uma outra geração que é representada pelo Keynes, né, de liberais também, porém, aqui com o que a gente viu já. Bom, também temos a matriz nacionalista da economia política e a matriz representada pelas ideias de Marx. Bom, nós agora vamos deixar essas questões, essas matrizes teóricas que nós já conhecemos. Graças a isso, nós podemos, inclusive, identificar os debates que estão acontecendo na sociedade. E nós vamos passar agora para um campo mais concreto, mais objetivo, que é exatamente o capitalismo do século XX, né?
Porque, como nós dissemos aqui, ao falar do Keynes, a primeira metade do século XX foi um período assim dramático, né, na economia mundial, né? Várias guerras, né, a começar pela guerra entre o Japão e a Rússia em 1904, depois a Primeira Guerra Mundial, depois a Grande Depressão de 1929, que se estendeu até o início dos anos 30. Depois a gente assistiu aí né, a ascensão, né, dos regimes nazifascistas, depois a Revolução também na Rússia. Finalmente, a Segunda Grande Guerra Mundial. Veja, em 1944, praticamente final da Segunda Guerra Mundial, o mundo estava realmente à beira do colapso completo, né? Eu vou mostrar isso aqui para vocês, mas eu gostaria de começar, eu já vou compartilhar aqui o slide que eu pretendo usar no nosso encontro de hoje. Eu queria mostrar por que o mundo estava à beira do colapso, e logo em sequência eu vou mostrar para vocês como é que o capitalismo foi reestruturado a partir de 1944, para que ele pudesse reencontrar com um ciclo de prosperidade, etc. E... Doutor, Oi? eu tirar uma dúvida, porque você tinha deixado um Sim. aviso no live que hoje seria a primeira prova parcial. Ela foi adiada? Desculpa, Vitor, você pode... Porque ficou um pouquinho assim, a voz eu não entendi 100%. É que você tinha deixado no portal um aviso que a primeira prova parcial seria hoje. Ela Isso. adiou ou ainda vai ser hoje, que você vai passar a aula? Na verdade, é aquela atividade que eu mandei para vocês. Ah, aquele texto? Isso. Ah, tá, tudo bem, obrigado. A crítica que vocês vão fazer, então, sobre aquele texto, tá? Beleza. Aliás, foi bom até você comentar, Victor, porque eu aproveito para dizer o seguinte: apesar, né, de eu ter passado aqueles textos para vocês, nada impede, tá, gente, que eu volte a cobrar aí alguma coisa relacionada com essa questão da economia política, das matrizes da economia política na nossa avaliação do dia, se eu não me engano, dia 19, agora 100%. Deixa eu ver aqui. Isso mesmo, dia 19/4. Bom, mas eu vou depois mostrar, então, na sequência aqui, de mostrar por que o mundo estava perto de um colapso, tal como havia, inclusive, previsto, né, o Karl Marx, o que foi feito para a reestruturação desse capitalismo internacional no pós-guerra. E eu considero esse aqui um dos nossos temas de estudo mais importantes que tem, porque na disciplina, porque ele vai abrir o nosso entendimento para não só para o que começou a acontecer lá a partir de 44, né? Essa nova arquitetura do capitalismo internacional, mas a gente vai entender muita coisa do que vem, inclusive, chegando até os dias de hoje, tá? Porque nós vamos chegar posteriormente, nós vamos chegar até os dias de hoje aqui, e há coisas assim, eu diria que muito interessantes para a gente poder conhecer. Bom, então eu vou compartilhar aqui com vocês. Ó. Então, a partir de agora, nós vamos falar aqui sobre isso aqui, ó, a restauração e reconfiguração da economia internacional após a Segunda Guerra Mundial. O capitalismo sob a hegemonia dos Estados Unidos. Né? Não, a gente não deve se esquecer, né? Já falamos sobre isso aqui, mas só para retomar.
a partir da segunda metade, principalmente, do século XIX, houve uma rápida industrialização do capitalismo nos Estados Unidos, na Alemanha, na França, no Japão, e esses 4 países vieram, portanto, se colocar em condições de competição no cenário internacional com a maior potência que existia, então, a maior potência industrial, que era a Inglaterra. Foi exatamente nesse contexto de disputas, né, por mercados internacionais, etc., que surgiu no final do século XIX aí, o que nós chamamos de imperialismo e que depois desencadeou lá numa série de guerras no início do século XX. Né? Bom, então, aonde isso levou a economia mundial? Né? Então, veja, tem aqui alguns dados, aqui, citações de alguns autores. Olha só, o que diz aqui, Frieden, isso aqui é um norte-americano, tá? O pior conflito do mundo foi mais destrutivo para as economias e sociedades do que o previsto. No pós-guerra, o PIB per capita dos aliados europeus, a União Soviética, a França, a Bélgica, a Holanda e outros, correspondia a menos de 4/5 do que valia em 1939. Menos de 4/5 significa que houve uma destruição da ordem de mais de 20%, né, da riqueza desses países. Na maioria deles, os índices de 46, portanto, depois da Segunda Guerra Mundial, estavam bem menores que os do início da década de 20. As condições nos países derrotados eram muito piores. Países derrotados eram principalmente Alemanha, Itália, Espanha, Japão. Né? A produção industrial na Alemanha, em 46, correspondia a 1/3 do que era em 36. E, de forma geral, depois da guerra, a renda por pessoa nas nações do eixo derrotado foi reduzida a menos da metade. Na Itália e no Japão, os índices de 1946 mais ou menos equivaliam aos de 1910. Na Alemanha, aos de 1890. Na Áustria, aos de 1870. A guerra no continente significou um retrocesso econômico de 25 anos para os vencedores e de 40, 50 e até 75 anos para os perdedores. Antes da guerra, o padrão de vida alemão podia ser comparado ao britânico e correspondia a 4/5 do norte-americano. Em 46, passou a ser 1/3 do britânico e 1/4 do norte-americano, podendo ser quase comparado ao padrão de vida na Espanha ou no Peru. Né? Ali, no primeiro slide, o autor está dando para nós alguns dados, né, a respeito da produção. E está dizendo que a produção despencou nos países envolvidos aí no conflito bélico. Aqui ele diz o seguinte, ó, a capacidade importadora da Europa Ocidental passou a ser de 1/3 da que era em 38. Né? Então, depois da guerra, a Europa tinha uma capacidade de importar que era igual a 1/3 da de 38. Por quê? Porque a produção caiu. E a gente só tem condições de comprar, né? No caso de importar, aquilo que a gente tem condições de pagar. E a gente paga com o que a gente produz. Né? Então, se cai a produção, cai junto o poder aquisitivo também dos países e das pessoas, né? Consequentemente. Enquanto isso, os Estados Unidos e o hemisfério ocidental desfrutavam de prosperidade. O peso relativo das economias norte-americana e europeias basicamente mudou. Em 1939, a economia dos Estados Unidos era metade do tamanho das economias da Europa, que se envolveram na guerra.
do Japão e da União Soviética. Em 46, a economia norte-americana era maior que a de todos esses países juntos. Veja a dimensão do colapso, da catástrofe econômica na Europa e no Japão. E pelo que o autor está nos dizendo aqui, em termos relativos, a economia americana, sozinha dos Estados Unidos, né, passou a ser superior que todas essas juntas. Aqui é um historiador, né, norte-americano chamado Paul Kennedy. Então ele escreveu: durante a guerra, o tamanho da fábrica produtiva no país, nos Estados Unidos, né, cresceu em cerca de 50% e a produção física de mercadorias em mais de 50%. Realmente, nos anos de 40 a 44, a expansão industrial dos Estados Unidos se fez em ritmo mais rápido, mais de 15% ao ano, do que em qualquer outro período antes ou depois. Veja, aqui nesse trechinho, o autor está dizendo que, apesar da destruição econômica que aconteceu na Europa, na Ásia e no Japão, nos Estados Unidos, a economia cresceu, né? Porque a guerra não foi nos Estados Unidos. A economia americana, né, os Estados Unidos, de um modo geral, grosso modo, digamos, o único impacto da guerra que ele sofreu diretamente foi o bombardeio de Pearl Harbor, né, pelos japoneses, que, na verdade, era um porto. Né? Um porto é um lugar, é um lugar onde você tem ali navios que transportam cargas, não tem fábricas. Então, não foram destruídas as capacidades de produção nos Estados Unidos. Foi bombardeado um porto. Né? Bom, as fábricas cresceram e a produção aumentou. Por quê? Porque os Estados Unidos estavam não apenas tiveram o seu território, né, isolado do conflito, mas eram importantes fornecedores, né, de armas, de alimentos e de crédito também para os países beligerantes que faziam parte, né, dos chamados aliados. Né? Então, os americanos prosperavam durante a guerra, enquanto a Europa, a Ásia, né, e o Japão iam sendo destruídos. Embora a maior parte do crescimento fosse provocada pela produção de guerra, que passou de 2% do produto total em 39 para 40% em 43, a produção de produtos não bélicos também aumentou, de modo que o setor civil da economia não foi prejudicado como nas outras nações combatentes. Né? Guardem esse dado aqui, porque ele é muito importante para entender o que vem pela frente, o que eu vou mostrar para vocês aqui pela frente. Veja, esse dado aqui está dizendo para nós, esses números aqui estão dizendo que a produção bélica, produção de armamentos, produção de tanques, produção de submarinos, produção de aeronaves de guerra, produção de munições. Tudo isso representava 2% do PIB, né, da economia americana em 1939. Em 43, essa produção era de 40% do PIB norte-americano. 40% é quase 50%. Significa dizer que em 1943, quase a metade de tudo o que se produzia nos Estados Unidos eram mercadorias direcionadas ou oriundas, né, do que nós chamamos de
indústria bélica. O padrão de vida, né, dos norte-americanos era mais elevado do que o de qualquer outro país, o que também acontecia com a sua produtividade per capita. Entre as grandes potências, os Estados Unidos foram a única que se tornou mais rica, na verdade, muito mais rica do que pobre com a guerra. Quando, do término da guerra, Washington tinha reservas em ouro de 20 bilhões de dólares, quase 2/3 do total mundial de 33 bilhões. Isso aqui, ele está se referindo às reservas em ouro metálico, né? Então, existia no mundo, nessa época aqui, um total de 33 bilhões em ouro metálico, em metal, né? Em ouro, né? Físico. Desses 33, veja só, 2/3 praticamente estava nos Estados Unidos. 2/3 do ouro que existia no mundo estava nos Estados Unidos. Por quê? Porque durante a guerra era muito comum que os países que estavam em guerra, principalmente na Europa Ocidental, eles emitiam dinheiro para pagar as suas mobilizações de guerra, fosse lá no que fosse, salários de soldados, enfim. Então, os Estados Unidos, durante a Segunda Guerra Mundial, não aceitava que os países europeus pagassem as importações de armas, munições, etc., em dinheiro. A Inglaterra não podia pagar em libra esterlina, a França não podia pagar em franco francês, e assim sucessivamente. Tinham que pagar em ouro metálico, físico. Por isso, o ouro, uma grande parte do ouro que se encontrava na Europa Ocidental antes do início da Segunda Guerra Mundial, durante a guerra foi todo ele transferido para os Estados Unidos, né? Como uma boa parte das reservas desse ouro, né, também estavam sob o controle da União Soviética nessa época, né, porque era um país produtor de ouro, né? Então, o que a gente pode dizer é que se tinha 2/3 de todo o ouro mundial estava nos Estados Unidos, não tinha uma parte importante também com a União Soviética, consequentemente não tinha mais muito ouro espalhado pelo mundo, né? Os Estados Unidos saíram da Segunda Guerra Mundial como, de longe, a potência mais dominante. Aqui quem está falando é David Harvey, tá? A potência mais dominante. Eram líderes na tecnologia e na produção. O dólar, apoiado por boa parte do estoque de ouro do mundo, reinava supremo, e o aparato militar do país era bem superior a qualquer outro. Seu único oponente digno de nota era a União Soviética, que, no entanto, perdera vastos contingentes de sua população e sofrera uma terrível degradação de sua capacidade industrial e militar em comparação com os Estados Unidos. Bom, aqui, veja bem, o autor está dizendo que os Estados Unidos reinava supremo e que o único oponente digno de nota era a União Soviética. Agora, veja só, vamos aqui olhar para as coisas com objetividade. A União Soviética era um país hiper atrasado em relação aos Estados Unidos. Principalmente se a gente lembra que a União Soviética, ela não era a Rússia nesse momento mais.
ela já era composta de várias repúblicas ali da Ásia. Algumas delas vivendo mais ou menos na Idade da Pedra ainda. Né? Hiperatrasadas. Além disso, a parte mais desenvolvida da União Soviética, que realmente contava, era a Rússia. Porém, apesar dos números variarem muito, dependendo dos autores que a gente lê, mas pode-se dizer assim que, vamos pegar números mais baixos que existem, normalmente se dá conta que a Segunda Guerra Mundial ceifou a vida de 50 milhões de europeus. 50 milhões. Ou seja, 2/5, ou seja, 40% dos mortos na Segunda Guerra Mundial eram russos. Depois dos russos, os que mais morreram foram os poloneses. E a Polônia foi um dos países, junto com a Rússia, dos mais destruídos fisicamente durante a Segunda Guerra Mundial. Então, quando ele diz aqui que o único oponente digno de nota, é preciso tomar um pouquinho de cuidado com isso aqui, porque dá a impressão que a Rússia saiu da Segunda Guerra Mundial como uma potência. Ela nunca tinha sido uma potência. Nunca a Rússia tinha sido uma potência. Era um país atrasado, que o feudalismo terminou no final do século XIX. E no início do século XIX, a Rússia enfrentou 2 guerras altamente destrutivas. A guerra contra o Japão, a Rússia perdeu a guerra, e a guerra contra a Primeira Guerra Mundial, que a Rússia também foi derrotada pela Alemanha. E agora veio a Segunda Guerra Mundial. Né? Então, vamos olhar para isso aqui, mas não vamos dar muita importância, não. Inclusive, a gente já conhece a história da Revolução Russa. Em 1917, sabemos que ali a revolução foi a revolução feita por famintos. Então, ele menciona aqui que perdeu. Oi? Eu tenho uma pergunta, na realidade, em relação aos Estados Unidos. Sim. Essa exigência que eles fizeram de serem pagos apenas em ouro foi feita já visando um futuro Bretton Woods? Ou eles tiveram a ideia do Bretton Woods depois de perceberem que as reservas de ouro estavam praticamente todas com eles? Foi um movimento consciente ou aconteceu só? Não, na verdade, foi assim, Luísa, porque, veja, o receber dinheiro em papel, como normalmente se paga hoje, né, em dólar, em euros e tal, num período de guerra, é uma situação extremamente instável e assim, digamos, de um grande risco, porque como havia uma emissão monetária muito grande por parte dos países europeus, que é normal em tempo de guerra, né, aquele dinheiro de papel podia não valer grande coisa, né? Porque ele pode ser emitido da noite para o dia, dinheiro de papel. Né? Então, aqui a razão, na verdade, eu não ousaria nem dizer que eles pensaram ou não pensaram, eu prefiro nem entrar nesse detalhe, eu prefiro pensar o seguinte, foi uma ação que eu diria que ela foi lógica dentro do contexto que se encontrava o mundo. Né? Uma instabilidade muito grande, as pessoas fazendo dinheiro. Olha aqui no Brasil o que acontecia com a inflação quando tinha. Vocês não vão lembrar disso, mas quando no Brasil tinha hiperinflação, era muito comum, por exemplo, quem tinha dinheiro, né, ou converter o dinheiro que tinha em dólares, porque a pessoa tinha confiança no dólar, né, que aquele dinheiro valia, não ia perder valor, ou em converter o dinheiro em ouro, era também muito comum aqui no Brasil. Porque as pessoas tinham medo de uma inflação galopante que a gente não sabia nunca quanto valia a moeda local. Então, a mesma situação se colocava mais ou menos aqui nessa época, e os americanos, na verdade, eles cobraram em ouro
Eles tinham o direito de fazer isso. Isso não é uma coisa, né? Não é uma coisa assim, digamos, é um direito que os países têm de cobrar por aquilo que eles estão vendendo na moeda que eles querem, né? E os Estados Unidos realmente não tinha outra opção aqui. Meu entendimento daqui é que eles agiram dentro de uma lógica absolutamente normal, né? Aqui. E finalmente aqui, ó, o autor coloca. Tudo bem? Tudo bem, Luísa? Tá? Sim, obrigada, professor. Ó, a União Soviética carregava o principal ônus da luta contra o nazismo e, ainda que possam restar dúvidas, o cerco de Leningrado e a subsequente destruição de boa parte da capacidade militar da Alemanha na frente oriental foi crucial para a vitória dos aliados. Bom, vamos lá, vamos olhar para frente. Em 1945, depois daquilo que foi uma grande guerra, foi uma guerra incrivelmente destrutiva em todo o continente europeu e igualmente destrutiva no leste da Ásia, tanto em termos de vidas como infraestrutura. Os Estados Unidos eram a única grande potência industrial a emergir incólume, até mesmo fortalecida pelo crescimento inerente ao tempo de guerra. Aqui é o professor Immanuel Wallenstein que está escrevendo. Tá? Durante vários anos, depois de 1945, houve fome em todas as outras regiões antes economicamente avançadas. Aqui ele está falando da Europa e do Japão, principalmente. E, em todos os casos, seguiu-se um difícil processo de reconstrução dessas zonas. Foi bastante fácil, nessa situação, as indústrias dos Estados Unidos dominarem o mercado mundial. O seu maior problema, inicialmente, não era, pode ser que é importante, não era a existência de competidores, mas uma baixa demanda efetiva, com poucos compradores no mundo por causa do declínio do poder de compra da Europa Ocidental e do leste da Ásia. Isso requeria mais do que auxílio, requeria reconstrução. Bom, então vamos lá. Eu disse que o capitalismo, ali no finalzinho da Segunda Guerra, em 1944, o capitalismo estava à beira do colapso. Nós vimos os dados aqui apresentados. É indiscutível a destruição da Europa Ocidental, Oriental e também da Ásia. Alguém poderia perguntar, mas professor, eu acho que o senhor está exagerando um pouquinho nesse negócio de que o capitalismo estava à beira do colapso. Porque, afinal de contas, os Estados Unidos, pelo tudo que nós estamos vendo aqui, os Estados Unidos estavam vivendo um período de grande prosperidade. Sim, é verdade, está escrito isso aqui. Agora, não podemos esquecer de um negócio muito importante na economia capitalista, que é o que o Wallenstein chamou a atenção aqui. No capitalismo, tudo que é produzido com o propósito de venda. Se não consegue vender, a produção para. Ninguém produz se não tem para quem vender. Isso explica por que o mundo estava à beira do colapso em 1944. De um lado do mundo, existia uma ameaça de inanição, ou seja, morte por fome, miséria. Europa, Ásia e o Hemisfério Sul, que era representado pelos países subdesenvolvidos, ainda praticamente no período pré-industrial. Isso era um lado do mundo. Ameaça de morte por inanição. E do outro lado? Do outro lado, uma ameaça de morte por indigestão. Como assim? O texto mostrou para nós aqui, falou que os Estados Unidos produziam uma montanha de coisa. A economia americana cresceu absurdamente.
E atenção, hein? Ó, olha aqui, ó. 40% da produção americana era produção bélica. E daí, professor? Como assim, e daí? Acabou a guerra. Acabou a guerra. Vai vender para quem? Armamento com a guerra terminada. 40% das fábricas americanas estavam voltadas para a produção de armamentos. Fecha. Fecha, você provoca uma explosão de desemprego. E aí a crise social que já existia no resto do mundo passa a existir também nos Estados Unidos. Os Estados Unidos na condição de maior Professor, potência. desculpa te Oi, interromper, mas acho que a tua internet caiu ou foi só para mim? E aí Não, oi, deu uma travou, perdão. travada, assim. deu uma travada bem Travou? quando você estava falando ali que a crise não era só nos outros lugares, mas como nos Estados Unidos. Isso. Então, eu dizia obrigado, Maria Luísa. Obrigado. Eu dizia que a destruição física, a destruição econômica, o desamparo em que as populações se encontravam não era meramente nos países destruídos da guerra. A Europa Ocidental, Oriental e a Ásia. Bom, o terceiro mundo nem se fala, né? Era atrasado, era pré-industrial, como eu mencionei. Mas eu dizia que também a prosperidade americana, no capitalismo, prosperidade, ela precisa de ser sustentada. Em outras palavras, o que se produz numa economia próspera precisa ser vendido. Senão as fábricas fecham. Se não vende, fecha. Não tem para quem vender. Então a gente viu aqui nos dados todos que, se de um lado a destruição física em infraestrutura e em pessoas, né, em número de habitantes na Europa foi terrível, dos Estados Unidos não houve essa destruição, mas em compensação eles não tinham para quem vender no final da Segunda Guerra Mundial. A guerra acabou, não tem mais para quem vender armas e não tem para quem vender mais nada, porque os caras não têm como comprar, né? Então o mundo se encontrava nesse estado de de um potencial colapso generalizado. A previsão do Marx parecia que estava datada para acontecer. Porque o Marx, a gente se lembra que o Marx dizia que o capitalismo, em razão da sua própria dinâmica de reprodução, ele conduziria a humanidade à sua autodestruição, né? Bom, foi esse contexto aqui que a gente viu, uns dados e tudo mais que está aí, que levou os Estados Unidos, então, na condição de país mais rico que existia, a convocar e a liderar um processo de reconstrução do capitalismo, né? E essa reconstrução, sendo ela feita sob a liderança, né, dos Estados Unidos, vai conceder aos Estados Unidos, durante esse período que se inicia em 44 para frente, também um papel hegemônico, né? Hegemonia tem a ver com liderança, né? Então, nós vamos falar de todos esses elementos aqui, da restauração do capitalismo e da hegemonia americana, que são duas coisas paralelas, né? Bom, e para a restauração e reconfiguração do capitalismo, foram necessários esses 4
pilares, né? Eu chamo aqui de pilares, né? No sistema internacional. O primeiro deles foi a Conferência Financeira Internacional de Bretton Woods. O segundo foram os acordos de Yalta e Potsdam e a Guerra Fria. O terceiro foi o Plano Marshall e o quarto foi o Acordo Geral de Comércio e Tarifas. Nós vamos falar de um deles de cada vez. Então, vamos lá. Vamos começar pela Conferência Financeira Internacional de Bretton Woods, que ela aconteceu ainda em 1944, portanto, antes dos Estados Unidos derrubarem as bombas sobre o Japão. O que exatamente... Vocês conhecem isso aí, né? O que exatamente se pretendia com a Conferência Financeira de Bretton Woods? Como nós falamos aqui, a primeira condição para recuperar a economia capitalista mundial no pós-guerra era restaurar os fluxos de comércio internacional. Por quê, professor? Porque era preciso duas coisas simultaneamente. Primeiro, que aquela produção gigantesca dos Estados Unidos pudesse encontrar compradores no mundo todo. Porque isso permitiria a continuidade e a prosperidade das empresas da economia dos Estados Unidos. Segundo, era preciso reconstruir as economias europeias, destruídas pela guerra. Por quê? Porque a Europa estava na iminência de explosões e sublevações sociais. Né? Por quê? Porque a gente viu que a Europa, né, a Ásia também, o Japão, mas a Europa tinha um lugar especial nessa história. Por quê? Porque a destruição de alguns países asiáticos não chegou não chegou a promover uma regressão econômica muito importante. Porque aqueles países não eram muito desenvolvidos, excetuando, evidentemente, o Japão. Né? Mas o Japão e a Europa Ocidental eram desenvolvidos. Vocês viram aqui os dados do bem-estar da população na Alemanha, na Inglaterra, na França, antes da guerra. Veja, naquela época lá, não agora, naquela época lá, se o Brasil tivesse entrado na guerra e se tivessem jogado bombas no Brasil, o Brasil era um país praticamente de economia agrícola. E era um país pobre, com muita miséria. Então, mesmo que bombas caíssem sobre o Brasil naquela época lá e destruísse a economia brasileira, uma parte dela, o impacto disso na vida dos brasileiros não seria um troço tão horroroso, né? Por conta da regressão das condições de vida, porque não haveria uma regressão muito importante. Agora, na Europa houve. E quando nós estamos diante de povos que há pouco tempo atrás, porque a guerra durou pouco, a guerra foi de 39 a 44, 45. Então, veja, 6 anos atrás, as pessoas olhavam para o passado recente delas, 6 anos atrás. Elas tinham tudo, elas tinham casa, elas tinham hospital, elas tinham trabalho, elas tinham estradas, tinham cidades estruturadas, escolas para os filhos. E tudo isso foi arrancado deles. Escolas foram destruídas.
hospitais foram destruídos, estradas, pontes, aeroportos. Então, veja, recuperar a Europa e o Japão e, ao mesmo tempo, garantir que a economia americana pudesse continuar funcionando, as suas empresas produzindo e vendendo, era fundamental nesse momento. E, para isso, era preciso restaurar os fluxos de comércio internacional. Porém, para recuperar os fluxos de comércio internacional, é necessário o quê? Uma moeda que seja aceita internacionalmente. Nós vimos que durante a Segunda Guerra Mundial, praticamente, o papel moeda saiu de circulação e o ouro metálico, in natura, teve que funcionar como meio de pagamento. Portanto, era preciso restaurar o sistema monetário internacional. E Bretton Woods foi convocado para isso. Lá compareceram representantes de 44 países, inclusive o Brasil. E, evidentemente, que os dois principais debatedores nessa conferência foram, de um lado, o representante do governo norte-americano, chamado Dexter White. Do outro lado, o representante do governo britânico, chamado John Keynes. Esses dois homens eram os principais debatedores na conferência, aqueles que mais ali participavam e discutiam, etc, etc, etc. É sintomático a presença desses dois caras como os dois principais personagens daquele evento? É sintomático, né? Por quê? Porque a Inglaterra era uma potência em declínio, a maior potência do mundo, que estava vivendo o declínio da sua hegemonia. E os Estados Unidos era o oposto. Inglaterra cai, Estados Unidos sobe, os dois principais homens da conferência eram o representante do que está caindo com o representante do que está subindo. E, evidentemente, houve briga ali nessa discussão. Nós não temos, pelo menos não é conhecido, detalhes sobre todas essas discussões, mas o que aconteceu? O Keynes fez uma proposta. Representando a Inglaterra, ele disse mais ou menos o seguinte: olha, vamos criar aqui uma moeda que seja supranacional. Uma moeda que não é de nenhum país. Vamos criar uma moeda no mundo. Ele até deu nome para ela, assim. O nome, ele só sugeriu um nome para a ideia dele. A moeda chamaria-se Bancor, né, que seria supostamente moeda bancária de ouro, né, mais ou menos isso, Bancor. Ele sugeriu, vamos criar uma moeda aqui que não vai ser mais nem norte-americana, nem inglesa, nem francesa, nem japonesa, nem não sei o quê. Ela vai ser uma moeda mundial. Quem vai controlar essa moeda é um banco mundial que nós vamos criar para isso. Bom, a ideia do Keynes, a princípio, quando a gente ouve, a gente, evidentemente, pensa, poxa, essa é uma boa ideia. Uma moeda que, na verdade, não é controlada por país nenhum do mundo. Essa é uma boa ideia do Keynes, hein? O problema é que quem estava do outro lado da mesa eram os norte-americanos. E os norte-americanos, evidentemente, que de bobo não tem nada, né? Eu não estou falando aqui que eles são nem piores, nem melhores que ninguém, não. E eu acabei de dizer para você que nós não temos relato de como é que se deu esse diálogo entre Dexter White e John Keynes, mas eu fico imaginando como é que a coisa ali aconteceu, o que o White falou para o Keynes. Eu fico imaginando o representante dos Estados Unidos se levantando lá, depois que o Keynes falou, apresentou aquela ideia dele, virando para o Keynes falando o seguinte: poxa, que ideia bacana a sua. Que pena que vocês nunca pensaram nisso há 100 anos atrás, porque enquanto a Libra era a moeda do mundo,
Vocês nunca pensaram em criar uma moeda mundial que não fosse de ninguém. Vocês usaram a Libra e o poder que ela tinha para sustentar o poder de vocês, a hegemonia de vocês, a expansão econômica de vocês. Mas agora que a Inglaterra é uma economia declinante, vocês querem criar uma moeda mundial assim, que não pertence para ninguém. Eu imagino o Keynes perguntando, o White perguntando para o Keynes assim: bom, vocês, ingleses, vocês precisam reconstruir a economia de vocês, não é mesmo? E o Keynes, assim, um pouco sem jeito, né? Sim, precisamos, né? Afinal de contas, a Inglaterra está empolvorosa, podemos ter uma convulsões sociais a qualquer momento. E o Keynes virou, o White deve ter virado para ele e falado assim: bom, e para vocês reconstruir a economia de vocês, vocês precisam de máquinas, de equipamentos, não é isso? Onde é que vocês vão comprar? Eu imagino que o Keynes, assim, meio sem graça, deve ter dito assim: não, a gente estava pensando em comprar aqui nos Estados Unidos, afinal de contas, vocês estão produzindo uma montanha de coisa, produzem de tudo. E o White falou para ele: bom, se for comprar nos Estados Unidos, dos Estados Unidos, então vai ter que pagar em dólar. É a moeda que a gente quer que seja, é a única moeda em que nós americanos, temos confiança, é o dólar. Por que ele dizia isso? Porque o dólar era a única moeda que naquele momento podia ter lastro em ouro, podia corresponder a ouro, porque eles tinham as reservas de ouro deles abarrotadas, como a gente acabou de ver aqui nos dados. Então, veja, não precisou de metralhadora, não precisou. Aqui realmente foi o poder econômico, o fato da economia americana produzir de tudo, que garantiu que se estabelecesse lá na Conferência Financeira de Bretton Woods que o dólar passaria a desempenhar o papel de meio de pagamento internacional. Numa linguagem popular, moeda mundial. Então, os 44 países que estavam aqui reunidos, eles concordaram em colocar o dólar como moeda mundial a partir de 1944. Ou seja, sai de cena a libra esterlina e entra o dólar norte-americano. Por que as pessoas aceitavam o dólar como meio de pagamento internacional? Por que todo mundo aceitou comercializar em dólar no mundo? Por uma razão muito simples. Em primeiro lugar, os americanos se comprometeram a manter o lastro em ouro do dólar. Lá naquela época, uma onça de dólar, uma onça é uma medida quantitativa, né, de ouro. Então, uma onça de ouro valia 33 dólares. Os americanos falaram: quem tiver uma onça de ouro, ou qualquer valor, né, independentemente de qual seja, nós imediatamente converteremos esse valor em dólar, em papel, em ouro. Nesse padrão aí que nós definimos. Uma onça de ouro igual a 33 dólares. Em primeiro lugar, então, só os Estados Unidos tinham uma moeda lastreada em ouro, que valia ouro. Segundo, como a economia americana era muito poderosa, se você tivesse dólar nas mãos, em outros países do mundo, evidentemente, você podia imediatamente adquirir produtos dos Estados Unidos. Então, isso deu confiança ao dólar, ou seja, o poder econômico dos Estados Unidos deu confiança ao dólar e o mundo passou a adotar o dólar, portanto, como padrão monetário internacional.
Eu preciso parar aqui um minutinho, nesse momento que nós estamos falando aqui, porque eu preciso fazer uma pergunta agora para vocês. Qual a importância que existe em um país ser ele o dono da moeda mundial? Qual a importância será que isso tem? Vocês têm ideia? Porque isso aqui é importante para a gente conhecer tudo que vem daqui para frente, né? Inclusive para conhecer uma coisa que para muita gente, né, é uma coisa assim um tanto quanto estranha, né? Porque, veja, eu vou até tirar esse slide aqui por enquanto, porque eu vou conversando aqui com vocês assim. Veja, é muito estranho que um país que foi praticamente, né, vamos dizer, foi incorporado à história ocidental e do capitalismo, junto com o restante da América, América do Norte, América do Sul, tudo isso junto, e que até praticamente o século XVII não era o país mais próspero da América. É muito estranho que esse país, num período relativamente curto, tenha se transformado numa superpotência. Então a gente vai precisar explicar, né? Porque não existe aqui milagre, né? Porque os Estados Unidos se transformaram na superpotência econômica que a gente conhece. Então veja, o detentor do dólar, o detentor da moeda mundial, ele, em primeiro lugar, ele tem o privilégio de definir a sua posição dentro da divisão internacional capitalista do trabalho. Imagina se nós tivéssemos uma moeda que tivesse aceitação mundial. Nós podíamos, por exemplo, transferir os recursos que nós temos no Brasil, recursos humanos, recursos naturais, etc., e alocar esses recursos, por exemplo, na produção de setores altamente sofisticados da economia. Mas se a gente fizesse isso, provavelmente nós não poderíamos produzir muitas coisas que hoje nós produzimos em setores da economia muito menos sofisticados. Mas não tem problema. Por quê? Porque tendo a moeda mundial, as coisas que você não produz, que você deixa de produzir, você pode comprar em outro lugar. Então, quem tem a moeda mundial tem o poder de definir a sua posição na divisão internacional do trabalho, o que é um privilégio extraordinário. Quem tem a moeda mundial pode emprestá-la, pode se tornar credor do mundo, dos demais países do mundo. E nós sabemos perfeitamente que quando alguém empresta dinheiro, quando alguém se torna credor, né? Quem toma o dinheiro emprestado está numa posição
de uma certa submissão, né? Por exemplo, nós vamos falar daqui a pouco, nós vamos chegar lá no nosso conteúdo aqui, nós vamos daqui a pouco avançar e vamos falar do Fundo Monetário Internacional. Mas só para ilustrar aqui, quando um país vai ao Fundo Monetário Internacional pedir dinheiro emprestado, o fundo diz, eu empresto. Porém, e aí ele impõe uma série de condições ao tomador de empréstimo, certo? A mesma coisa vale para um credor de um país. Então, se os Estados Unidos são credores, um país chega para os Estados Unidos e diz, olha, vamos supor, o Brasil chega, o governo brasileiro chega para o governo americano e fala, nós estávamos querendo aqui financiar um projeto lá no Brasil, queríamos tomar emprestado tanto. O governo dos Estados Unidos tem absoluto direito de perguntar, mas o que vocês vão fazer com esse dinheiro? Aí o governo brasileiro diz para ele, não, nós vamos desenvolver a bomba atômica. Não, bomba atômica não. Não empresta dinheiro, não. Não, nós vamos fazer lá vamos desenvolver lá umas escolas, vamos construir escola, vamos construir não sei o quê. Ah, ok. Então, veja, o credor, ele não é só credor. O credor, ele carrega consigo poder político. Poder político. Porque já que ele vai emprestar dinheiro para alguém, ele tem o direito de condicionar esse empréstimo a alguma coisa. Inclusive a cobrança de juros, é ele quem define. Então, veja, a partir do momento... E agora vocês estão entendendo por que o Dexter White reclamou com o Keynes? Poxa, por que você não fez isso há 100 anos atrás? Faz 100 anos que a Inglaterra tem a moeda mundial. E até agora vocês achavam que era normal. Pô, eu peço a vocês que continuem achando normal agora. Só que agora quem tem a moeda mundial é a economia mais poderosa do mundo, portanto, é a economia americana. Mas não para por aqui não. Os benefícios de quem tem a moeda mundial não para aqui não. Tem mais coisa. Veja. Os Estados Unidos, eles se comprometeram. Isso foi um compromisso assumido pelo Congresso dos Estados Unidos. Ou seja, com aquela paridade que eu mencionei aqui entre o dólar e o ouro. Foi um compromisso político feito pelo Congresso dos Estados Unidos. Agora, ninguém tem um controle sobre o governo norte-americano. Eles são um governo autônomo, totalmente independente. Nada, por exemplo, impede ou impedia que os americanos pudessem fazer dinheiro, papel, né? Papel, do nada. Enquanto o povo dormia, rodava a máquina e no dia seguinte tinha uma pilha de dinheiro lá em dólar. E eles podiam usar esse dinheiro para comprar o que eles quisessem no mundo todo, porque o mundo todo aceitaria. Mas o que seria isso, professor? O que significa exatamente os Estados Unidos fazerem dinheiro e comprar coisas no mundo todo com esse dinheiro que eles fizeram do nada? Ora, significa, na verdade, que os Estados Unidos estão se apropriando gratuitamente da riqueza do mundo todo. Então, se eles comprassem mercadorias na Ásia, com esse dólar sem lastro,
um dólar que praticamente eles não precisaram fazer nada para ter, para gerar. A máquina rodou à noite enquanto todo mundo dormia. Se eles compravam produtos na África, a África ia ter esses dólares na mão, mas os Estados Unidos iam receber os produtos que compraram da África sem pagar nada, porque esses dólares para os americanos não tinham valor nenhum, zero. Se eles compravam produtos na América Latina, também não tinha valor para eles. Portanto, uma onda de riqueza podia ser transferida para os Estados Unidos do mundo todo para que a América pudesse se enriquecer. Num ritmo que começa a explicar como é possível que um país se transformou num período de tempo relativamente curto numa potência como nunca houve outra, talvez, na história. Eu vou para ilustrar isso que eu estou falando aqui, eu vou contar rapidamente para vocês aqui uma historinha que aconteceu, uma história verdadeira, com o que aconteceu com um primo meu, né? Para dar para vocês a ideia de qual era a situação do mundo no pós-guerra, graças à transformação do dólar em moeda mundial. Veja, essa história é verdadeira, eu tenho um primo que mora em Belo Horizonte. Esse meu primo, a família dele, no bairro onde ele morava, tinham vários amigos, etc. E quando ele nasceu, alguns dias depois, nasceu também o filho de uma amiga da família. E como eles eram muito amigos, as famílias, né, os dois meninos, então, meu primo e esse outro menino, que nasceu mais ou menos alguns dias depois dele, eles se tornaram ali muito, muito amigos, passaram a brincar junto, frequentaram jardim de infância junto, frequentaram escola primária juntos, frequentaram ensino médio juntos, moravam no mesmo bairro, inclusive relativamente próximo e tal, e eram muito amigos. E quando chegou a época de ir para a faculdade, por acaso os dois, né, escolheram o mesmo curso para ir para a faculdade. Os dois foram fazer engenharia civil. Escolheram engenharia civil, foram fazer engenharia civil na Universidade Federal de Minas Gerais. Até aí estava tudo mais ou menos tranquilo, eles vinham seguindo a mesma trajetória, até que os dois terminaram a faculdade. Se formaram, engenheiros civis formados. E aqui entrou um elemento diferente. Porque meu primo, ele, pelo lado da mãe, que eu sou primo pelo lado do pai dele, né? Mas pelo lado da mãe dele, é uma família muito rica em Minas Gerais. E esse avô dele, pelo lado da mãe, tinha muito dinheiro. Muito dinheiro. O cara era muito rico. E esse avô dele, então, chegou para ele e falou assim: olha, meu neto, eu tenho visto você, acompanhado sua trajetória na vida. Você é um menino estudioso, comprometido, vejo suas notas na escola, você sempre foi um menino muito estudioso e tal. E eu quero te dar uma ajuda aqui. Eu vou fazer o seguinte: olha, eu tenho ali uma casa, em tal lugar, e eu queria que você. Quero te dar aquela casa para que você possa montar o seu escritório de construção. Você vai montar uma construtora ali, de construção civil. Eu tenho uns terrenos aqui em Belo Horizonte e também vou colocar à sua disposição para que você construa prédios, etc., aí nesses terrenos. E depois você, com a venda dos apartamentos, sempre construções de coisas muito caras, né? Com a venda dos apartamentos, você vai me ressarcir o preço dos terrenos, você vai me devolver o preço dos terrenos. Aí meu primo falou: ô, vô, obrigado pela ajuda, quero sim, claro. E meu primo, assim que ele saiu da faculdade, ele se tornou dono de uma construtora.
O amigo dele tinha feito a mesma coisa que ele a vida toda, o tempo todo, eles tinham vindo tudo junto, só que quando chegou no final da faculdade, ele não tinha esse avô. Que pena, né? O que ele fez? Ele teve que conseguir um emprego como engenheiro civil. E conseguiu com o meu primo. O amigo dele, Ele se tornou um engenheiro, claro, é uma função qualificada, ele tinha um salário muito bom, mas ele era um engenheiro pago pelo escritório de construção civil do meu primo. Meu primo era o dono do consultório e era quem pagava o amigo dele agora. O amigo dele tinha um apartamento bom, morava num apartamento bom, trocava de carro todo ano, tinha um bom salário e tudo mais, né? Mas incomparável com o padrão de vida do meu primo a partir daqui. Meu primo saiu de Belo Horizonte, foi morar numa região que tem próxima ali a Belo Horizonte, uma região de mansões, numa floresta que tem ali perto. E meu primo, inclusive, ele desenvolveu um hábito. Ele gostava muito de brincar de... Como é que chama aquele negócio que você fica fazendo um aviãozinho voar assim? Aeromodelismo. Ele gostava muito de brincar de aeromodelismo. Era uma coisa assim que ele gostava de fazer, brincar de aeromodelismo. Ficar com aqueles aviãozinhos e tal, não sei o quê. Mas ele não gostava de fazer isso no Brasil, não. É meio chato. Ele gostava de brincar disso na Califórnia, né? Então, cada 3 semanas, ele ia passear na Califórnia, ele saía daqui na quinta-feira de Belo Horizonte, ficava lá sexta, sábado, domingo, segunda, voltava já no final da segunda, quase na terça, e o escritório tinha que funcionar, porque o povo que ele pagava tinha que cuidar das coisas, fazer funcionar. Ele não precisava necessariamente estar todo dia lá, mas todo mundo tinha que estar. Meu primo virou um cara muito rico em Belo Horizonte. E um amigo dele, que até a faculdade estava mais ou menos no mesmo ritmo dele, virou um engenheiro bem pago, tinha uma boa renda e tudo mais, mas sem comparação nenhuma. Qual foi a diferença, na verdade? A diferença foi que a vida profissional do meu primo, ela começou com operações de compra. O avô dele botou dinheiro na mão dele. Em alguns casos não foi nem o dinheiro, já foi logo de uma vez a mercadoria, né? No caso a casa, o terreno, né? Ele, portanto, começou a vida profissional dele com operações de compra. Só posteriormente que ele ia vender para ganhar dinheiro. O amigo dele teve que começar a operação da vida dele com uma operação de venda. Ele teve que vender a força de trabalho dele, teve que arrumar emprego, vender a força de trabalho dele, e o limite do que ele podia fazer na vida estava determinado pelo valor da força de trabalho dele, pelo que ele recebia a título de salário. Meu primo não tinha muito esse problema, porque ele tinha dinheiro disponível pelo avô dele, colocado à disposição dele pelo avô dele. Meu primo, a vida profissional começou por operações de compra. O amigo dele começou por operações de venda. Toda a diferença está aqui. Pois no pós-guerra, os Estados Unidos, a vida econômica dos Estados Unidos começava por operações de compra. Eles tinham dólar que podiam comprar no mundo todo, onde eles quisessem, quanto quisessem. O resto do mundo, eu não estou falando que é um ou outro país, não. O resto do mundo tinha primeiro que vender, ou seja, que produzir, vender, pegar o dinheiro do que vendeu para fazer alguma coisa com esse dinheiro. Estavam todos na situação do amigo do meu primo. E só os Estados Unidos, na situação privilegiada do meu primo. Bom, então, percebam, Bretton Woods, quando o dólar foi transformado em moeda mundial, deu aos Estados Unidos
os Estados Unidos não se esqueça, já tinham um poder econômico gigantesco, maior do que, inclusive, vocês viram aqui, somado da Europa inteira. E agora, eles ainda tinham esses privilégios que a gente mencionou aqui, e um privilégio especial que veio se juntar à superioridade econômica foi o poder político de um agente credor. Bom, mas em Bretton Woods ainda foram criadas ainda duas instituições importantes. Além do dólar como moeda mundial, foram criados o Fundo Monetário Internacional e foi criado o Banco Internacional para a Reconstrução e o Desenvolvimento, cuja sigla era BIRD, BIRD. Hoje todo mundo chama de Banco Mundial, mas o nome do banco era Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento. Desculpa. Qual era o papel dessas duas instituições? Do Banco Mundial, como o próprio nome fala, né? Reconstrução, né? Era financiar a reconstrução com juros subsidiados, financiar a reconstrução do sistema fabril, né? Principalmente, e da infraestrutura dos países destruídos pela guerra. No caso, Europa Ocidental e Japão. Então, o Banco Mundial ia fornecer crédito. E o Fundo Monetário também fornecia crédito. Porém, o Fundo Monetário ele tinha um papel diferente, vai continuar tendo eternamente, até hoje. O Fundo Monetário era o que os economistas passaram a chamar na literatura, talvez vocês vão, ao ler algum texto sobre isso, vão encontrar a expressão emprestador de última instância. Ou seja, o Fundo Monetário era o responsável por manter a liquidez do sistema financeiro internacional. Mas o que é isso, professor? Bom, então, todo país que, por acaso, comprasse uma quantidade de mercadorias maior do que vendia, tinha saldo negativo. Se esse país não pudesse pagar, se não tivesse meios de pagar esse saldo negativo, de cobrir, então o Fundo Monetário entrava emprestando dinheiro para esse país. O Fundo Monetário se tornava credor e esses países que tinham dificuldades de pagar, né, ou de saldar ali os seus compromissos externos, eles eram ajudados com mais crédito. Né? O que tudo isso representou na verdade? Representou, primeiro, o Fundo Monetário virou uma espécie de xerife do sistema monetário internacional, ou seja, o garantidor de que países que devem não vão parar de pagar. E o Banco Mundial virou um fornecedor de crédito a juros subsidiados, juros muito baixos, porque senão não tinha condição dos europeus nem dos japoneses pagarem, juros muito baixos para que fossem reconstruídas as economias desses países. Então, veja, com a definição do dólar como moeda mundial e com os cofres dos países do mundo sendo regados em dólar pelo Banco Mundial e pelo Fundo Monetário Internacional, o sistema de crédito e, portanto, os fluxos de comércio internacional puderam voltar a funcionar. Então, a Europa e o Japão vão importar máquinas, equipamentos, matérias-primas, não só dos Estados Unidos, mas também dos países do Hemisfério Sul. Né?
E esses países vão vender tudo isso para eles vão pagar com os dólares que receberam do Banco Mundial, ou que receberam do Fundo, ou que vão ser custeados pelo Fundo Monetário Internacional, né? Ainda havia a possibilidade de empréstimos diretos de bancos norte-americanos privados para essas economias, né? Então, essa abundância de crédito no pós-guerra foi decisivo para restaurar os fluxos de comércio internacional. Mas eu quero chamar muita atenção de vocês aqui para um detalhe. A conferência de Bretton Woods, ela foi realizada entre governos. Eram representantes dos governos nacionais. Eu citei o caso de Dexter White, representante dos Estados Unidos. Ele, na verdade, ele era o representante do secretário do Tesouro americano, na verdade, que era Hans Morgenthau. E John Keynes era o representante da coroa britânica. Mas todos os outros que participaram eram representantes, cada um dos seus respectivos governos e estados nacionais. E por que eu estou falando isso aqui agora? Porque daqui a pouco vai aparecer alguém dizendo para vocês que o capitalismo não precisa do Estado. E aí vocês vão dizer para a pessoa, com muito carinho e amor, não é mesmo? Tem que dizer para eles assim: você já ouviu falar da Conferência Financeira de Bretton Woods, que restaurou o sistema monetário mundial e permitiu que o capitalismo pudesse se reerguer? Você sabe se por acaso lá estavam presentes o presidente da Ford, o presidente da Toyota, o presidente da Renault e da Volkswagen? Ou estavam presentes os ministros de Estado dos diversos países do mundo? Foi o governo ou foram os privados que fizeram isso? Bom, Bretton Woods foi apenas um dos elementos constantes nesses pilares. Eu vou recuperar aqui rapidamente para a gente terminar hoje. A gente vai continuar na sequência. Mas veja, eu vou aqui, Bretton Woods, rapidamente. Estou fazendo aqui uma citação de Paul Destart. Esse camarada aqui é um francês. Ele diz o seguinte: tais acordos de Bretton Woods criaram um sistema monetário internacional baseado no regime de câmbio fixo, com a intenção de evitar as flutuações monetárias que desestabilizavam os mercados. Cada país se comprometia com a convertibilidade e com o poder de compra internacional de sua moeda. Os bancos centrais nacionais tinham por missão intervir no mercado, com operações de compra e venda de sua própria moeda, para limitar as flutuações da taxa de câmbio, de modo que ela não se afastasse da paridade oficial mais de 1%. Foi exigido também que os países zelassem pelo equilíbrio de seus balanços de pagamentos e que limitassem as desvalorizações de suas moedas em um percentual não superior a 10% do valor que tinham no final da guerra. Desvalorização essa considerada como um mal necessário e excepcional. Foi também estabelecido o sistema do Gold Exchange Standard, de 1922, permitindo aos países emitir suas moedas nacionais com base em seus estoques de ouro, de crédito em moeda nacional, mas também de divisa estrangeira e, particularmente, de dólar, que estava, desde então, lastreado em ouro à taxa fixa de $35 por onça, né? Taxa de 1935. A função do Fundo Monetário Internacional, instituição supranacional criada por esses mesmos acordos e alimentada pelas contribuições obrigatórias dos países membros, consistia a conceder, dentro de limites muito precisos, empréstimo a todos os países cujas reservas internacionais são insuficientes para quitar os compromissos internacionais.
Ainda com o propósito de estruturar o sistema monetário e financeiro internacional, foi criado o Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento, chamado mais tarde Banco Mundial, e concebido o Acordo Geral de Tarifas e Preços. Eu vou falar um pouquinho mais tarde sobre o GATT, cuja primeira negociação destinada a abolir as barreiras aduaneiras foi concluída em 1947. É por isso que eu vou falar um pouquinho mais para frente, porque entre 44 e 47 tem mais coisas para a gente ver aqui. Os Estados Unidos, aqui já é outro autor, é Michael Moffitt, um economista norte-americano, ele escreve: os Estados Unidos beneficiaram-se desproporcionalmente dos arranjos de Bretton Woods e se tornaram a nação mais rica da história do mundo. Com o passar do tempo, tornou-se evidente que esse sistema nada mais era que um joguete dos interesses da política dos Estados Unidos. Os Estados Unidos podiam arcar com constantes déficits nos balanços de pagamentos, pois o dólar servia como moeda corrente do mundo. Para financiá-los, no entanto, os Estados Unidos emitiam dólares, que são, essencialmente, a confirmação de uma dívida do Tesouro, sem jamais se preocuparem em manter uma administração monetária responsável. Ironicamente, em Bretton Woods, os Estados Unidos haviam se oposto à ideia do uso de saldos devedores automáticos por membros do Fundo Monetário Internacional. Não obstante, a história nos mostrou que, no sistema de Bretton Woods, o papel do dólar deu aos Estados Unidos ilimitado acesso a créditos internacionais. Isso aqui é uma linguagem um pouco eufemista dele, mas tudo bem. Então, vamos lá. O que foi feito nessa conferência de Bretton Woods, reorganizaram o sistema monetário e de pagamentos internacionais, consolidando o dólar como meio de pagamento internacional, moeda mundial. Concedeu aos Estados Unidos o privilégio de credor do mundo. Estabeleceu o regime de câmbio fixo no sistema monetário internacional, inclusive a paridade dólar-ouro. Criou o Fundo Monetário e o Banco Mundial, instituições financeiras de controle e mediação do crédito internacional, auxiliares do governo dos Estados Unidos. Criou as condições institucionais para o renascimento do comércio internacional. Essas condições institucionais é exatamente uma moeda de aceitação mundial e instituições tais como o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial. Gente, sobre essa questão específica de Bretton Woods, vocês teriam alguma dúvida? Mesmo, Paula? Tranquilo? Luísa, tranquila? Tranquilo? Tranquilo, professor. Mesmo? Fazendo faz tempo, né? Que bom, então. Então, gente, se a gente não tem aqui mais dúvida nenhuma, eu espero que vocês não esqueçam de me encaminhar lá o trabalho, né, a crítica do texto até quarta-feira à tarde, e a gente retoma aqui, então, na quarta-feira à noite. Beleza? Eu tinha pensado, de fato, em talvez deixar a noite de hoje sem aula, para vocês poderem resolver lá a crítica do texto, mas eu tive dando uma olhada no calendário e fiquei meio preocupado com o tempo que tem aí para a prova, fiquei com medo se eu ia ter ou não condições de acabar aqui o conteúdo até o dia da prova, e por isso acabei, portanto, suspendendo aí essa ideia. Eu espero que todos consigam resolver, sem problema, acho que não é muito complicado, né? Enfim, qualquer dúvida que vocês tiverem lá sobre o trabalho, se quiserem entrar em contato comigo, eu estou à disposição de vocês. Tá bom? Obrigada. Então é isso. Obrigada. Eu agradeço vocês mais uma vez. Uma ótima semana para todos nós. Tchau, muito obrigada. Tchau, professora. Obrigada. Tchau, tchau. Até quarta. Até.